Olá, seriadores, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta para mais um vídeo. Eu sou a Jussara, esse é o canal Vida de Seriatriz, e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre Eclipse. No caso, o filme, né? Porque vocês já conhecem a minha visão a respeito da história diretamente no livro. Se por acaso você perdeu a minha análise do livro, eu vou deixar linkado no card aqui em cima para você poder ir lá conferir. Eu super recomendo que primeiro você veja esse vídeo aqui, se você ainda não viu, porque nele vai ficar um pouco mais claro do porquê que eu já considero Eclipse, o livro, uma história um pouco questionável. Eu tenho os meus problemas com Eclipse e eu deixo isso muito claro nesse vídeo aqui em cima. E vai fazer mais sentido ainda se vocês assistirem ele primeiro, porque eu tenho coisa pra falar, gente. Eu não vou negar, eu tava super esperançosa pra mudar a minha cabeça, mudar a minha opinião com relação a Eclipse, o livro, a partir do filme. Porque muita gente ficava falando pra mim, Ju, quando você assistir Eclipse, você vai mudar de opinião, você vai gostar muito, é um dos meus filmes favoritos. Eu acho que hoje eu vou decepcionar tanta gente, mas eu espero de coração que vocês entendam, que vocês ouçam o que eu tenho pra dizer, que vocês tentem entender o meu ponto de vista, por gentileza, eu agradeço. Eu não tô dizendo pra vocês que Eclipse é no todo ruim, tá? É o pior filme que eu já assisti, pior adaptação, blá blá blá. Não estou dizendo isso. Eu acho que o filme, ele traz até um pouco mais de informação do que nos livros, que foi uma das minhas críticas relacionadas ao livro. Muita gente veio depois nos comentários falar que, Ju, tudo isso que você sentiu falta em Eclipse, na verdade é contado depois no livro da Brie. Só que assim, considerando que dentro de Eclipse eu tenho uma grande sensação de que um monte de nada acontece, eu acho que a autora tinha muito espaço pra contar essa história junto com o livro da Brie, tudo no mesmo livro, sabe? Ia dar talvez um pouquinho de página a mais, mas eu acho que a história seria contada e daria tudo certo. Só que ok, ela quis separar aí, tudo bem, não vou questionar. Então, esse é um ponto que eu gostei do filme, tá? Eu acho que o filme, ele trouxe um pouco mais de informação, ele pegou lá, né, as informações do livro da Brie, pegou um pouco mais de informação do universo, trouxe pra gente, o que pode deixar aí a sensação de que esse é um dos melhores filmes pra algumas pessoas. No entanto, eu tenho os meus questionamentos. Eu vou falar sobre tudo isso com vocês aqui nesse vídeo. Antes da gente começar, por favorzinho, deixa o seu joinha, que é super importante. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Já aproveita para ativar o sininho de notificações. Em breve vai ter o meu vídeo falando sobre Amanhecer parte 1 e Amanhecer parte 2. Super recomendo também que você já vai dar uma olhadinha no meu vídeo sobre Amanhecer. Eu falo bastante sobre a questão do imprinting, que eu tenho a sensação que é uma coisa que muita gente não compreende. Eu acho que precisa ser compreendido se a gente quiser falar de Crepúsculo. Então eu peço por gentileza que vocês assistam, mas o papo hoje é sobre o filme Eclipse. Então bora começar a falar, tá? Ok. Primeiro ponto, gente, eu vou começar com o que eu não gosto, tá? No meio do vídeo, eu vou colocando algumas coisas que eu gosto, mas eu quero já começar com o pesado. Primeira coisa que eu não gosto muito no filme é que eu tive a sensação, assistindo, primeiro preciso lembrar vocês que eu assisti Eclipse, eu não lembrava de absolutamente nada, tá? Foi uma pessoa completamente nova assistindo, porque eu acho que na época eu assisti Eclipse, mas eu tava tão irritada com as coisas que estavam acontecendo que eu simplesmente não assisti ele todo, assim, eu não assisti por completo, eu fiquei meio, será? E tanto que depois eu acho que eu assisti Amanhecer parte 1, mas também não lembro direito, e Amanhecer parte 2 eu acho que eu nem vi. Eu não lembrava mesmo de absolutamente nada que acontece em Eclipse. E a sensação que eu tive é que a história tem muita informação, só que não é bem contada. É muita coisa acontecendo, e eu acho que se você tem como base o livro, vamos supor que a pessoa só tem como base Eclipse, ela nunca leu a vida de Brie, ela não sabe mais nada da história, ela vai ficar perdida. Se ela não tiver lido o livro então, aí é que ela vai ficar mais perdida ainda. Eu tive a sensação de que é muita coisa acontecendo, a história vai sendo muito rápido, porque eles têm pouco tempo e muita coisa na história, porque eles querem mostrar de vários ângulos diferentes, várias coisas que estão acontecendo. E também tem o fato de que algumas coisas não acontecem com coerência. A primeira sensação que eu tive foi que essa história tem zero link com Lua Nova, mesmo tendo, mesmo a história mostrando que tem. A sensação que eu tive é que é um filme, uma história completamente em paralelo, não faz parte daquele universo. Essa foi a sensação que eu tive. Eu vou explicar tudo isso, esse ponto de vista que eu tenho sobre Eclipse mais pra frente, conforme eu for falando pra vocês das cenas em questão. Mas antes, primeiro de tudo, eu preciso dizer o seguinte. Enquanto lá em Lua Nova, eu elogiei a performance da Kristen, elogiei ela como Bella e disse, inclusive, que foi a versão que mais trouxe pra mim aquela Bella que eu conhecia dos livros, mais aproximou a ideia de Bella que eu tinha na minha cabeça, aqui em Eclipse isso rui.
isso vem abaixo. Eu não sei o que aconteceu, porque eu não posso nem dizer a Kristen é uma péssima atriz, porque eu já vi outros trabalhos em que ela consegue entregar alguma coisa legal. Tanto que ela fez, acho que um filme na mesma época, se eu não me engano, tanto que acho que ela usa peruca nesse filme, porque eu acho que ela chegou a fazer os The Runaways, que ela faz com a Dakota, na mesma época. E eu gostei muito da atuação dela no filme, muito. Mas eu sei que por trás dos bastidores, o diretor ficou muito no pé dela. Tirou caquinho que ela coloca em cena, tirou coisa que é dela que ela leva pra personagem, aquela coisa de passar a mão no cabelo, é de Kristen, não é da personagem, é dela. Aquela coisa de fazer isso é dela, não é do personagem, então o diretor também cortou, a gente não vê ela fazendo muito isso em cena. Então, assim, a Kristen, ela é boa. A única questão é que aqui ela não tem nenhuma nuance na personagem. Ela começa deprimida, ela faz uma Bella em Eclipse, que não faz o menor sentido. Por que a Bella estaria deprimida em Eclipse? Em Eclipse, a Bella, ela está confusa com relação aos próprios sentimentos, porque ela não sabe por que ela se sente tão apaixonada, tão, sei lá, um sentimento tão forte relacionado ao Jacob. Ela não consegue compreender porque ela ama o Edward, ela não tem dúvidas a respeito desse amor, mas ela não consegue compreender o que ela sente pelo Jacob. Ela está preocupada com o caminho que ela vai seguir, porque ela quer ser transformada, isso ela tem plena convicção, mas ela sabe que isso pode causar uma guerra entre os vampiros e os lobos ali, porque, né, existe ali toda a questão do tratado deles, enfim. Ela também tá super preocupada com relação aos pais, tem vários sentimentos que estão passando na cabeça dela. Ela não quer casar com o Edward, não porque ela não ama ele, mas porque ela fica preocupada com o que as pessoas estão falando. Ela, ao mesmo tempo, tá super feliz porque o Edward tá de volta na vida dela, só que tem outras coisas acontecendo que faz com que ela não consiga aproveitar essa alegria. Tá vendo quanta coisa a personagem tem pra poder entregar pra gente? A gente tem que ver essa nuance de sentimento acontecendo, a gente tem que ver essa mudança, aquele momento em que ela tá super descontraída, ela tá super ali envolvida no momento com o Edward, aí acontece uma coisa que arrasta ela pra preocupação, aí de repente ela vai ver o Jacob, ela tá super animada, e aí acontece uma coisa que arrasta ela pra tristeza. Você não vê isso, você vê ela triste, depressiva do começo ao fim, é isso que você vê. E é engraçado porque muita gente critica o Robert fazendo o papel do Edward. E eu vou te falar um negócio, viado, se eu tivesse que contracenar com a Kristen nesse patamar em que ela tá nesse filme, também seria difícil, porque eu vejo em vários momentos o personagem dele trazendo uma leveza pra cena que ela pode aproveitar daquela leveza, só que ela não embarca, ela fica completamente deprê. Isso faz com que o personagem do Edward, que é o único personagem ali que realmente pode ficar um pouco mais depressivo, ele pode não tentar mostrar tanto pra Bella como ele está se sentindo, mas ele sim tem o direito de ficar um pouco mais depressivo pela N coisas que tá passando na cabeça dele, tanto que seria super legal, inclusive, se a gente tivesse, né, uma visão dele da história. Só que ao mesmo tempo, ele tá muito mais alegre e feliz em vários momentos do que ela, o que não faz o menor sentido na minha cabeça, mas eu entendo por quê. No Edward, eu ainda consigo ver ali uma nuance de sentimento, uma dancinha acontecendo, enquanto nela a gente não vê isso acontecendo em momento nenhum. Então realmente fica difícil você trazer alguma coisa nova pra cena quando o seu par ali não te ajuda muito. Exemplo, vamos exemplificar, que aqui a gente trabalha com exemplo. Primeira coisa que me incomoda muito na relação entre ela e o Edward. Já tá muito claro, desde o início, que depois do que aconteceu lá em Lua Nova, o Edward muda em relação à Bella. Ele sabe que ele não vai mais matar ela, ele sabe que ele não precisa temer estar perto dela, simplesmente porque ele já sentiu a dor da perda dela uma vez e ele sabe que não existe nada pior do que isso. Então ele suporta muito bem o cheiro que ela passa pra ele, toda aquela questão do sangue. Isso pra ele não é mais uma dor, não é mais um problema. E isso faz com que ele beije ela mais intensamente. A gente tem momentos em Eclipse que o negócio dá uma esquentada. Só que o que acontece? A Kristen, ela não beija. É um beijo xoxo. E o Robert tenta. Eu vou te dizer que ele tenta, mas é um trem xoxo. E aí eu falo, por que ela está beijando ele xoxo, quando lá no primeiro filme ela quase atacou ele? E não é nem só nos momentos em que ela está com o Robert, em que ela está com o Edward dentro da história. A gente tem um momento que pra mim, isso ficou muito claro. Foi quando no filme eu falei, cara, é isso que tá me incomodando desde o início. É essa depressão que não faz parte dessa personagem nesse momento da história. A depressão morreu lá em Lua Nova. Ela pode trazer resquício,
mas ela não tá 100% na vibe. Tem uma cena que no livro eu gosto bastante, que me irrita muito, porque o Jacob nesse livro, eu quero esfregar a cara dele no piche, mas eu gosto da cena como um todo, que é o momento em que ela foge com o Jacob, porque ela precisa enganar o Edward, ela precisa enganar Alice, porque ele não quer deixar ela ir com o Jacob. Isso mudaram no filme, não gostei, mas tudo bem, ela vai com ele lá pra aldeia, e aí, tipo, naquele momento da história, no livro, ela tá super empolgada, porque, né, ela acabou de fazer uma coisa ali que ela não achou que ela faria nunca, ela tá preocupada, é claro, porque ela vai ter que se explicar mais tarde, mas esse peso nem tem aqui nessa cena, porque não é exatamente assim que acontece aqui, só que ela se diverte na presença do amigo, porque com o Jacob, ela é outra pessoa, tanto que foi algo que eu falei pra vocês em Lua Nova, eu gosto da Bella como ela é ao lado do Jacob. Aqui, gente, nesse filme, nem a química entre ela e o Taylor Lautner existe mais, aquela química que tinha em Lua Nova não existe mais aqui. Ela já chega completamente depressiva, e eu falo, por quê? Você tá ao lado do seu amigo, um amigo que você tava procurando fazer há tempo, um amigo que você queria se conectar de novo, você deveria estar feliz, porque tecnicamente a Bella estaria. Na história no livro, essa felicidade, essa alegria é importante porque o Jacob, ele interrompe essa felicidade de uma maneira muito brusca. Os dois estão ali felizes, conversando, a amizade deles está fluindo, até que ela solta sem querer que a data está marcada para ela se transformar uma vampira. Ele se revolta, ele fica completamente revoltado e ele fala, eu preferiria que você estivesse morta a ver você vampira. E isso causa um baque na personagem, porque ela tá ali, ó, com o balãozinho voando de felicidade de estar ao lado do Jacob. Ele solta uma dessa e puf, sabe? Explode o balão e ela fala, caraca, velho, você acabou de falar isso pra mim, tipo, eu tô muito feliz de estar aqui com você. Você prefere dizer que me prefere morta a me ver vampira? Eu vou embora, seu bosta. E aí, no filme, não acontece essa quebra. Porque se a personagem já tá depressiva antes, pra onde que ela vai? Entende o meu ponto? Simplesmente não existe essa quebra, porque não existe pra onde quebrar. Ainda sobre a química entre ela e o Taylor Lautner, que pra mim é uma pena, porque eu odeio o Jacob nesse filme e eu nem pude odiar ele direito, porque a primeira vez que ele beija ela no livro é um beijo que irrita, você quer larga ela, desgraçado, porque ele segura ela, ele beija ela, ela tenta lutar, mas ela não consegue fazer nada, ele nem percebe que ela está lutando, porque ele tá segurando ela ali, pra ele, nada do que ela faz ele consegue perceber, porque ele é muito mais forte. Ele beija ela, ela desiste, ela deixa ele terminar. Quando ele termina, ela olha fuzilando pra ele e fala, acabou? E aí ele, tipo, todo feliz. Até isso, Taylor Lautner não tá fazendo um Jake feliz. Nessa hora ele tem que estar como debochado, se sentindo, aquele adolescentezão assim, que começou agora, sabe? Dá uns beijos na boca, achando que arrasou. E ela, tipo, acabou? E senta ali socão na cara. E é nessa hora que é... No filme é xoxo. No filme o Taylor não tá se sentindo o garotão. Não tá nem aí pra ser o Jacob adolescente. Aquela coisa marrenta, aquela coisa que irrita realmente. O beijo dos dois acontece e você fala, iu, porque não tem química nem da parte dele nem da parte dela. Quando termina, é tão rápido que quando termina, não existe aquele motivo para que ela enfie o soco na cara dele, porque você nem ódio sente. Tem que ter um ódio para quando ela dá o soco, a gente que tá aqui do lado de cá pensa, caraca, mano, fez foi pouco. Devia ter passado era com a serra elétrica, sabe? E o pior é que assim, não é nem só esse... Ai, eu tô muito revoltada nesse vídeo, né? Vocês vão me odiar. Mas não é nem só nesse beijo, gente, porque o trem, ele segue. Ele segue, oi, filho, vamos, sobe com a mãe, pronto. Eu não tô falando no meus peitos, não, tô falando no microfone. Porque o filme, ele segue, né? Aí a gente tem aquela cena, outro momento que Jacob Black me irrita para um cacete no livro, é quando ele usa todos os sentimentos, todo o turbilhão de sentimento que a Bella tá sentindo, vira isso e usa como uma arma pra fazer com que ela peça pra ele um beijo. A Bella tá lá no topo da montanha, super preocupada, super chateada, preocupada com os amigos que estão lutando por ela e ela não pode fazer nada com relação a isso, preocupada com a relação entre ela e o Edward, preocupada que em breve ela vai se transformar em vampira, preocupada que a relação entre ela e o amigo tá de mal a pior. Ela tá vivendo um turbilhão de sentimentos ali, sim, ela pode ficar inclusive até um pouco depressiva, mas não preciso nem dizer que isso não acontece no filme. E aí, de repente, o Jacob usa isso como uma arma pra poder fazer com que ela se sinta culpada e peça pra ele um beijo. E ali naquele beijo a gente tem várias coisas acontecendo, porque ela começa beijando ele com culpa, porque, né, ela não quer beijar ele, ela sabe que o Edward tá logo ali na esquina, de repente ela aceita o beijo e mais do que isso, ela corresponde porque ela percebe que sim, ela tem sentimentos fortes com relação àquele amigo. E aí tudo isso tá acontecendo enquanto ela tá beijando o Jacob. Quando ela termina, ele sai todo pomposo, saltitando, tipo, eita, consegui o que eu queria, vai embora, a gente fica aqui morrendo de ódio. Ela ainda precisa lidar com o fato de que o Edward tava escutando tudo. É muito sentimento pra gente não ter na cena, gente. É muito
muito sentimento. Aí nessa cena, nada acontece feijoada. Ela chega, o Jacob fala, quem sabe eu morro lá embaixo também. Ela se desespera um pouquinho, os dois se beijam, um beijo sem química também, um beijo estranho. E é isso, sabe? Não tem muito o que dizer, porque não existe, não tem essa construção de turbilhão de sentimento, tá tudo errado, tá tudo errado. E o pior é que, assim, ainda tem mais coisa. Não me odeiem, vamos chegar até o fim desse vídeo, por favor, fique comigo. Uma das coisas que me fez também ficar de cabelo em pé foram os cortes bizarros que tem nesse filme. Temos uma cena em que o Edward vai pra escola com a Bella, o olho dele tá dourado, assim, estourando cor do sol. À noite, ela vai na casa dos Cullen, tá todo mundo com o olho mais preto do que a capa do livro. Eu sei, gente, que o olho deles muda de cor conforme a fome, mas sempre ficou claro que vai escurecendo aos pouquinhos. Mas tudo bem. E até agora também não entendi aquele cabelo do Emmett, parece o Spock. Eu já falei bastante de momentos que me arrepiam e ainda temos mais, mas antes deixa eu colocar uns momentinhos que eu gosto, né, pra dar aquela suavizada, pra dar aquela aliviada, pra vocês também não quererem me matar. Já falei no começo desse vídeo que eu gosto bastante do fato de que a gente tem visão do que tá acontecendo além da visão da Bella. Isso é algo que eu gostei bastante, queria que tivesse inclusive no livro, me pouparia o trabalho de ter que comprar mais um. Então a gente tem uma visão dos Volturi e não interrompendo, não cuidando da Victoria quando eles tiveram a oportunidade, porque eles queriam realmente ver o ataque acontecendo aos Cullens, quem sabe eles teriam alguma sorte ali de ver todo mundo morrendo. Eu gosto bastante da perseguição da Victoria, por mais que eu acho que os efeitos desse filme eles deixam a desejar. Temos ali uns bonecos de vidro que até agora eu não entendi, mas enfim, por mais que eu acho que os efeitos eles deixam a desejar, eu gosto dessa perseguição porque mostra como uma Victoria é perigosa. Gosto bastante da conversa também entre a Bella e o pai, porque toda a cena de Billy Burke vocês vão ver eu exaltando, porque eu gosto da Kristen com esse ator. Eu acho que ele leva a personagem dela pro caminho que ela sempre deve ir. Eu não sei se vocês conseguem compreender isso, mas toda vez que a gente tem uma cena entre os dois, a cena rola, a cena funciona. Ele é um ator maravilhoso e ele consegue puxar a atriz pra cima. Outra cena que eu gosto e não gosto. Eu gosto da cena entre os vampiros e os lobos, porém eu acho que essa cena passou muito rápido no filme. Eu acho que eles usaram tempo pra mostrar outras coisas que não tinham necessidade, mas eu acho que eles usam tempo pra falar de outras coisas quando eles poderiam explorar o que tem de bom no livro em Eclipse, porque Eclipse não é um livro que eu gosto muito, assim. Eu acho a história ok, mas eu não acho ela incrível. Só que temos alguns momentos que são momentos chaves dentro da história e que eles não aproveitam esses momentos, então deixa ainda mais deficiente. Eu gosto muito desse momento do treino, porque é onde a gente vê o talento do Edward em campo e o talento da Alice em campo. E eu nem preciso dizer pra vocês que, mais uma vez, essa caralha, desde Lua Nova que isso tá acontecendo, os poderes do Edward, eles são subestimados, eles não funcionam, eles não existem. Só serve pra ler a mente de vez em quando é necessário, porque realmente quando é pra lutar, ele não usa o poder. Gosto da Victoria manipulando o Riley, de todas as cenas que a gente tem envolvendo Seattle. Só que, de novo, eu sinto que pra colocar esses momentos que não tem em Eclipse, eles precisaram usar um tempo que eles não tinham. E com isso a gente perde nas cenas que a gente realmente queria ver. Como, por exemplo, temos a introdução do Seth. Ele não é usado pra nada, sendo que em Eclipse, quando a gente chega no fim da história, o Seth é peça-chave. É peça-chave, inclusive, dentro desse livro, é que acontece o link entre ele e o Edward, que justifica o porquê que ele defende tanto o Edward no último livro, em Amanhecer. Por que ele fica ao lado dos Cullens? Por que ele se sente em casa quando ele está ao lado dos Cullens? Existe uma importância pra cena final de Eclipse, ela não tá ali à toa. Stephenie Meyer devia estar bêbada quando ela deixou fazer esse filme. Outra coisa que eu não suporto, que eu não gosto dentro do filme, porque eu acho que fica bobo, é a história dos Quileutes, que é um dos momentos mais incríveis que tem em Eclipse pra mim, e do livro. É um dos momentos que eu mais gosto, que eu falo, realmente, esse livro valeu a pena porque a gente conheceu essa e essa história. A história da Rose ali no filme, ok, não ficou ainda como eu gostaria, mas ok. Agora, a história da terceira esposa, dos negócios dos Quileute, meu Deus. Ela tem um sacrifício tão idiota que não faz o menor sentido, porque ela se esfaqueia pra nada. Pelo jeito que ela se esfaqueou ali, simplesmente parece que ela foi burra. Viado, corta a mão, sabe? Você ia sangrar, eles não iam conseguir chegar até você, porque... Veja de novo essa cena, não faz o menor sentido ela se esfaquear. No livro, existe um motivo pra ela ter se sacrificado de fato. Releiam a história, vocês vão entender o que eu tô falando. E por incrível que pareça, um dos melhores momentos do filme pra mim fica por conta da conversa entre o Jacob e o Edward dentro da barraca. Ali naquele momento, o Jacob tá até um pouco mais petulante, um pouquinho perto de como eu esperaria que ele realmente estivesse nesse momento da história. E é importante porque ali você vê uma atuação acontecendo.
Quem fala que o Robert não é um bom ator, ele já mostrava aqui, velho, com todas as dificuldades que ele tava tentando, sabe? Porque existe uma nuance muito legal ali naquele momento daquela conversa. A gente passa do momento em que ele sente dor, do momento em que ele reconhece que o Jacob tem razão, do momento em que ele sabe que não adianta ter razão, porque ele nunca vai abandonar a Bella. Tem várias coisas ali que acontecem que faz com que essa seja uma conversa legal. Só que a partir daqui o que acontece é uma chuva de coisas sem sentido. A começar pelo fato de que a Bella tá no topo de uma montanha que teve uma tempestade de neve fudida à noite que precisou que o melhor amigo dela dormisse abraçadinho com ela para ela manter ela aquecida enquanto o namorado vampiro dela tá ali sofrendo com a situação. Aí no dia seguinte teve uma tempestade de neve na noite anterior, eu vou repetir isso aqui pra vocês. No dia seguinte ela sai da barraca como? Com uma blusinha de flanela e calça jeans. Tem neve pra tudo quanto é lado. Cadê aquele frio que ela tava sentindo de noite? Ah, Jussara, mas é porque tava ventando de novo. Não vem com essa. Tá? Continua tendo neve no chão do mesmo jeito, continua frio pra caralho do mesmo jeito. E vem a pior coisa que eles fizeram pra mim, que foi ignorar por completo os poderes do Edward e ainda atrapalhar toda a luta maravilhosa que rola com ele e o Seth. O Seth simplesmente é genial durante essa luta. O Edward consegue ler a estratégia que ele bolou na mente dele. Os dois derrotam a Victoria e o Riley porque o Seth bolou uma estratégia na mente dele e o Edward topou aquela estratégia. A Bella, ela pensa em se cortar, mas ela não vai até o fim, ela não consegue, ela fica paralisada. E essa luta é quando depois o Edward até explica, não, o Seth tava fingindo, ele só tava fingindo pra poder, ele foi genial. Cria-se um laço de amizade aqui. O que a gente faz com esse laço de amizade agora? Enfim, gente, aí depois tem o encontro com os Volturi, eu gosto desse momento, eu acho legal, eu gosto muito da Jane. Então toda vez que a Jane entra em cena eu falo tudo bom. Mas é basicamente isso, eu acho que eles poderiam ter feito algo magnífico porque eles tinham as informações que faltam em Eclipse pra deixar a história ainda mais magnífica. Só que aí eles decidem mudar o que funciona no livro. Então se você gosta muito de Eclipse, releia o livro, prestando atenção nos detalhes. Ou não, né? Não quero estragar sua diversão também de gostar do filme. Mas é isso. Não briguem comigo. Espero que vocês entendam o meu lado. Com medo de soltar esse vídeo. Fé em Deus. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o joinha, tá? Se não gostou, deixa o joinha também, que é muito importante pra mim. E se inscreva no canal. A gente se vê no próximo vídeo. E tchau!